El Salvador, o país mais violento do mundo, conseguiu. O que que custa? Mas vai ter que ter sacrifício. Olha isso. E continua um país pequeno. Não desenvolveu, não cresceu. A vida das pessoas lá, no meio, ninguém tá rico lá. Bom, gente, mais um vídeo aqui. Dessa vez eu vou analisar o Nicolas. Vai ser bem interessante, né, fazer essa análise. Com certeza bem produtiva. Mas antes de qualquer coisa, temos uma novidade. Se você gosta do tipo de trabalho que eu faço aqui, as análises que eu trago e as reflexões, os questionamentos, e você gosta desse meu trabalho e você quiser de alguma forma apoiar esse trabalho para que ele continue sendo independente, agora eu criei uma chave Pix. Eu criei um número aleatório, eu tive uma dificuldade para fazer a criação do e-mail, mas eu acho que o número aleatório acabou sendo melhor, porque me ajuda a manter, uma certa privacidade. E eu acredito que isso seja uma opção, uma melhor opção, vamos dizer assim. Então você pode fazer a sua doação, essa chave aleatória, esse número aleatório, estará na descrição desse vídeo, no qual vai ter um espaço para você poder copiar e colar sem ter dificuldade nenhuma. Então, você pode ficar à vontade de fazer a doação que quiser, mas saiba que isso é para manter o nosso trabalho aqui, de forma independente. Mas agora que o recado foi dado, vamos para o mais importante, que vai ser bem interessante analisar esse vídeo. Então vamos lá, Então aqui no Brasil tem que fazer a mesma coisa. Quem é de comando vermelho, PCC, que sei o quê, é faccionado? Você é faccionado? Então toma, 20 anos de cadeia. Eles construíram a maior prisão de segurança máxima da América Latina. Eu visitei lá dentro, eu fui lá dentro. Eu fui. Tenta achar a foto aí pra mim no Instagram aí, bicho, que eu postei. Vai ser uma foto minha que eu tô assim, ó, de azul, em El Salvador. Eu acho muito interessante, como eles gostam muito de ir para países, pegar exemplos de países, mas nunca é um exemplo interessante. É sempre o pior exemplo. E eu vou tentar trazer aqui, para embasar meu argumento, para demonstrar, como um exemplo, dando ele como exemplo, como esse discurso é muito desalinhado com o que deveria ser mais importante. Preste atenção nisso. 46 mil reais de salário, tá? 46 mil reais de salário. E, cara, não é nada demais, Rainha. Não é nada demais, ô Júnior. Tipo, você não precisa ter os melhores snipers e tal. Não, mano, é um galpão, meu irmão. Um galpão. Você passa num negócio que nem um aeroporto, metal. Detector de metais. Entra. Aí Gaiolas. eu entrei num lugar grandão assim. São quadriliches, todas de, tipo, metal. Não tem colchão. Pedra. Não, é tipo de metal. Metal mesmo. Metal. Não desliga a luz assim, 24 horas. Ah, porra. Os caras tudo de crocs branco. Mas aí os direitos Shortinho humanos não branco, vai deixar esse negócio nem a pau. Aí eu mando direitos humanos e essas ONG e lá pra onde é isso? Lá pra Cuba, lá pra só passagem de ida. Fala. É muito interessante, Eu não vou nem adentrar essa questão de ONG, porque eu já vi gente falando aí e mostrando que ele parece estar envolvido com alguma. Não vou adentrar disso. Mas é muito interessante, como ele pega de exemplo esse pessoal de direita, que se dizem ser de direita, eles adoram pegar esse exemplo. Mas qual é a realidade atual das nossas situações em termos de sociedade, essa sociedade prisional que a gente tem? Porque, veja bem, atualmente no Brasil, segundo apontam dados e pesquisas, a maior parte dessas pessoas é formada por negros, pessoas pobres, e que é um número muito grande de pessoas presas. De certa forma, isso gera um custo, ou deveria gerar um custo, para dar uma situação para essas pessoas, ou pelo menos gerenciar isso. Não sei a quantas anda isso, porque o governo está cortando tudo que é lado
para manter um controle orçamentário de alguma coisa e está tirando benefícios de setores sociais, por exemplo. Eu não estou falando tirando, quando eu falo tirar, não é de eliminar, mas é tirar um pouco desse dinheiro. Só que assim, eu não sou contra ele ter esse discurso. Acho que ele pode ter esse discurso, mas acho que ele poderia ter esse discurso sem ser um deputado federal. Porque se ele quer ser um deputado federal, no qual eu não vejo problema nenhum, né? Nossa democracia permite isso. Ele pode ser um deputado federal, mas ele não pode ser um deputado federal para chegar lá e começar a querer propor coisas que não tem amparo sequer constitucional. Porque a nossa situação dos presídios hoje já é inconstitucional. Porque o Estado precisa prover pela vida de todo cidadão brasileiro. Não importa se é um banqueiro que faz práticas ilícitas. Não importa se é um magrinho que está na região dominada, em zonas periféricas com domínio, né? Então, assim, o discurso correto é esse. Não é você sugerir isso, porque isso está sendo inconstitucional. Você não está zelando pela vida do cidadão brasileiro. A nossa Constituição, ela não permite um estado de exceção, onde você trata um de um jeito e um outro de outro jeito. Se a nossa situação atual é essa, então alguém está falhando aí que não deveria estar falhando. Entende? Mas eu espero que uma pessoa vai entrar lá para seguir isso. Mas vamos ouvir mais, que eu tenho mais argumentos para dar aqui. Aqui no Brasil nós vamos mudar, e que se dane. Tira o financiamento desse, porque financiar essas merda tem Estados Unidos financiando também, um monte de bilionário. Então assim, você faz isso. Depois disso, cara, você precisa fazer um enfrentamento real a essas organizações criminosas. E aí você vai retomando o poder. Eu conversei lá com o presidente. Presta atenção no que ele vai falar. É retomando o poder, né? Porque ele falou que tem que ir em cima do pessoal da grana. Depois você tem que ir em cima desse pessoal que tá ali, né? Só que se você for em cima do pessoal da grana, você já corta a corrente de orçamento que vai para esse outro povo. Porque um depende do outro. Se você corta o dinheiro, como é que eles vão fazer? O negócio não anda. Você já viu algum negócio andar? Negócio não anda sem dinheiro. Entende? Então você já vê que, por exemplo, já é uma forma inteligente de se agir cortando financiamento. Mas vamos ouvir mais. Da Assembleia de lá, a gente teve uma reunião e falou, cara, primeira coisa é tomar o território. Tem que tomar o território dos caras. Porque o território deles é onde eles vão tirar a grana. Se você deixar lá, eles vão continuar se fortalecendo. Cara, não, mas não tem como. Eles vão tirar grana da onde? Tu cortou o troço do dinheiro. Você foi em cima dos bilionários e sei lá o quê. Não tá entrando dinheiro. Você corta o dinheiro. Eles vão tirar da onde? Vai acabar o que eles estão vendendo ali, os produtos. Vai acabar a munição, e aí? Então, assim, é muito raso. Não há uma explicação muito clara de como essas coisas vão ser. Ele, como um deputado federal, uma pessoa com o alcance que ele tem, e ganhando R$46 mil de salário, ele deveria ser mais claro e específico. R$46 mil de salário, ele tem que botar aqui os pontos e vírgulas disso que ele está falando. Porque não dá para eu aceitar qualquer coisa, entende? Não é assim, você vira um deputado federal e você começa a querer fazer coisas que são inconstitucionais. Que está contra a Constituição. Você tem que falar com base na Constituição. Então você pode ali e falar, olha, para mim o modelo melhor é El Salvador. Mas sou uma pessoa que respeita as regras. Então, como eu respeito a Constituição e eu respeito as regras, eu tenho que trabalhar com base nisso. Mas não.
a visão de mundo dele, a ideologia dele, a despolitização dele está acima disso. De modo que ele passa a agir de uma forma muito estranha, querendo sugerir umas coisas que não têm amparo constitucional. E o mais interessante é que o guardião da lei e da justiça do nosso país não olha para isso. E, de certa forma, é até difícil, né? Ir em cima deles, visto que os próprios políticos sequer incentivam, né, as pessoas a se aprofundarem na própria Constituição, a entender o que é isso. E eu passo a achar que isso é proposital. Para a gente não achar estranho esse tipo de discurso. Vamos ouvir mais. A pandemia, meu irmão. Eu fui no BOP, o cara falou comigo assim, daqui 1 ano, 2 anos, você vai ver como é que isso aqui vai estar. Por quê? Foi um lugar, o momento onde, por conta do Fachin, ministro do STF, decidiu que não podia fazer incursão na favela. Não podia fazer operação. Irmão, sonho. Vender droga e tal, todo mundo em casa mesmo, mete bronca. Mas como é que vai vender se vai cortar o dinheiro? Eles podem ter lá e vão se manter por um tempo. Mas uma hora que isso vai acabar. Eles vão tirar dinheiro como? Eu não entendo isso. Você faz, corta o financiamento, e faz um cálculo de um tempo possível para o dinheiro desse pessoal acabar. Então, assim, não tem um nexo aqui, né? Não tem uma lógica nessa linha de raciocínio dele. Porque eles não vão continuar fazendo isso, a não ser que... Aí não sei como é que eles vão fazer, entende? Eles precisam ter espaço, precisam de um lugar para gerar um negócio. Não é assim. E aí os caras, o quê? Tem mais dinheiro para poder... Eles vão ter mais dinheiro da onde? Para poder fortalecer o tráfico. Essa foto é impactante. Mas como eles vão ter dinheiro para poder fortalecer o tráfico se não vai ter... Esse dinheiro não vai mais entrar. Então, para mim, assim, né? Aí, novamente, fica com aquela sensação de que eu estou pagando salário de político. Nós estamos pagando salário de um político para o político ficar despolitizando um discurso. E aí eu me sinto um bobo. Né? Estão querendo me enrolar. Porque eu, como contribuinte, é essa sensação que eu tenho de uma pessoa que ganha 46 mil reais. Cara, sabe o que é maneiro de tudo isso? É que, assim, eu consegui, cara, levar isso pra galera. Pô, tem 1,4 milhões de curtidas, meu irmão. O Brasil precisa disso, né, cara? Porra. Aí, chegou a comida. Aí é qualidade. Aí é Faz qualidade. o seguinte, vale o... Olha, o Brasil precisa disso. Então, assim, né? Não se vê a questão prisional. É muito interessante, porque você não pode gastar, o Estado não pode gastar com nada, a não ser com segurança, né? Então é dinheiro para segurança, né? Então eles querem colocar um sistema de um comércio, sei lá o que seria isso, prisional de sei lá o quê, para botar mais pessoas, gerar mais custo para o Estado, né? E aí você não resolve o problema. Porque repressão, criar leis, mesmo que sejam leis mais rígidas, mesmo que seja prisão perpétua, mesmo que seja, inclusive, algo que sugira você tirar, arrancar fora, extrair a vida de uma outra pessoa, mesmo que você faça tudo isso, isso não coíbe as pessoas de continuarem a fazer as coisas. Porque se isso resolvesse, lá nesse país que eles adoram, que é os Estados Unidos, não teria fila pro corredor lá, que eles chamam, né? Da morte. Entende? Criar leis, lei, não coíbe ninguém de fazer coisas. Entende? Não coíbe, ninguém deixa de fazer por isso.
Não é só isso que vai resolver. E ele não sabe, eu preciso contar com isso, ou ele pode estar ignorando isso, porque ele sequer tem uma preocupação de ver essa questão prisional que a gente tem hoje. Então ele quer uma coisa mais rígida. Só que a gente tem um arcabouço fiscal. Vai ter dinheiro para isso? Porque tem que ter dinheiro para o pagamento dos juros da dívida pública. E o governo já está cortando um monte de coisa. Então eu não sei, né? Ele está sugerindo isso por quê? Né? Que história é essa? Que não tem nenhum amparo constitucional, a não ser que ele ache que zelar pela vida de todo cidadão brasileiro seja você tratar uns, né? Que é o perfil desse pessoal que está em situação prisional, e você tratar um outro de um outro jeito. Porque você perceba aqui que ele está falando do pessoal que está na região periférica. Ele não está sugerindo esse tratamento para o cara bilionário. Esse daí, ó, não sei que fim vai ter esse. Porque ele não está falando aqui dessa pessoa. Você prestou atenção nisso? Então, né, a gente tem o Estado brasileiro que cria excepcionalidades inconstitucionais, onde um segmento tem mais vantagem do que um outro segmento. E é um deputado federal que está falando isso. Né? E que eu esperava que ele estivesse agindo com base na Constituição, lutando por uma questão prisional melhor, não pior. Inclusive que foge da regra de arcabouço fiscal e de tudo. Porque o discurso é muito bom, pode soar muito bom para algumas pessoas. Mas como isso vai ser dado? Não pode gastar acima de um valor. Então, assim, eu não sei. 46 mil reais, você acha que 46 mil reais está valendo essa explicação? Rasa? Desse jeito? Eu acho que está valendo 46 mil reais? Você acha que faz sentido? Você chegaria num lugar que tem regra e começa a fazer qualquer coisa? Você entraria no emprego que tem regras ali e não seguiria essas regras? Deixa aqui nos comentários para saber. Porque ele não é obrigado a ser deputado federal, entende? Ele pode lutar para mudar essa Constituição. Botar isso que ele acha legal. Aí ele pode fazer isso à vontade, criar lei, fazer propaganda, fazer que é uma coisa linda e maravilhosa. Gente, olha esse discurso que é despolitizante, hein? Olha para que buraco que a gente está entrando. Comeu. Come ali. A gente segura a live. Tá Eu maluco? boto o Pavanato Não. aqui. Tu vai Deixa comer, ele- vai falar de Não, boca vai cheia. Pavanato Vai aqui, lendo nós aí o vamos negócio conversando. aí que ele vai Se comentando. quiser botar o Pavanato aqui pra ir conversando aqui, vai botando aí, pô. Não, eu ia Você- colocar ele como teu substituto por 5 minutos pra tu comer em paz. A hora da refeição, a hora sagrada. Faz o seu merchan, então, que tu conhece esse cara aí? Não, Jurodusco, valeu aí pelo Aí, madeiro. rapaziada. Eu paguei, tá? Eu sou o... Pagou. Não... Então você perceba, né, que é um outro problema, que é a forma como a gente trata o funcionário. Porque, assim, eles podem achar ele uma figura muito simpática. Eu também não vejo problema nenhum nisso. Mas veja o tipo de tratamento que a gente está dando para um funcionário que está ganhando 46 mil reais e está dando uma solução aqui muito atropelada que não tem a ver com o que deveria ser. Então, por isso que, né, se o Lula faz um troço, se o presidente faz uma coisa estranha, né, que eu considero estranho, ninguém fala nada. Porque é para proteger a imagem dele. Se o Nicolas fala uma coisa estranha, o pessoal defende. É para não manchar a imagem dele. Só que, assim, os dois têm um discurso muito estranho. Eu não estou falando que o problema é ele. Eu estou falando que o problema é como age a política. É uma coisa muito estranha
E que a todo momento, tudo passa a estar acima da Constituição. Tudo, tudo. Então, fica isso, entendeu? 46 mil reais de salário para ele vir aqui com um discurso estranho e que todo mundo aceita. E aí, se a gente entra nessa questão de que o político é simpático, eu gosto muito dele, aí ferrou. Porque aí é mais despolitização ainda. E você está se retirando da sua posição de quem tem que cobrar do político. Aí você passa a defender e a trabalhar por ele, né? Que eu não estou falando que é o caso deles, né? Mas isso chamou a minha atenção. Porque nós temos o hábito de agir assim. E a gente tem que parar com isso. Porque a gente não pode passar a ter esse comportamento de ficar passando a mão no político. Ainda mais se há um político que ganha 46 mil reais para vir com um discurso muito estranho e que não está alinhado com a Constituição, que ele deveria estar seguindo. Entendeu? Sou o maior sócio investidor sem participação dos lucros do Madeiro. Mas enfim, só pra terminar aqui então. Cara, eu fui pra lá, estive nessa prisão, inclusive conversei com um deles, assim, de tete a tete depois em outro local. E o interessante foi o seguinte, cara. Eles têm a, digamos assim, a audiência depois individualizada na própria cadeia, entendeu? Eles têm, pra, tipo assim, não falar que ninguém sabe o que tá audiência acontecendo. de custódia lá dentro. Lá dentro mesmo, pra poder apurar o que tá acontecendo. E aí, cara, esses caras, eles têm 20 minutos de atividade física e 20 minutos de atividade religiosa. É verdade que Atividade religiosa. Que atividade seria essa? Ele ia querer botar isso aqui? Que religião que ele ia botar? Então ainda tem isso. Mas o Estado é laico, né? O Estado é laico. Então perceba, né, que até a questão religiosa está acima. Está tudo acima. E quem está na base, as únicas pessoas que não estão acima é quem está na base. Eu não estou acima da Constituição. Eu estou abaixo dela. Mas parece que você pode começar a fazer coisas fora disso, estando dentro do Estado. Eu acho isso super estranho. Coisa, né? Isso é despolitização, entendeu? A comida deles é tipo... Só carboidrato, não tem proteína. Salsicha e arroz. Volta aí pra mim rapidão. Alimentação é só carboidrato. Não tem proteína. É arroz e salsicha. Então ele vai, é assim que ele zela pelo cidadão brasileiro? Porque o Estado tem que zelar. Isso é o zelo? Ah, entendi. Então é assim que ele zela pela população. O bilionário que ele falou no início não tá nisso, né? Porque ele tá falando do pessoal da zona periférica. Periférica. Então ele está dando uma exceção. Estaria ele dando uma exceção? Vai tratar um grupo de brasileiros diferente de outro? Mas a gente não vive isso. Que amparo constitucional ele tem em fazer isso? Complicado, hein? Esse daí é o presidente da Assembleia, um cara muito inteligente, assim, fenomenal. Passa aí pra mim. Isso aqui é a gente indo lá pro presídio de segurança máxima. E assim, cara, você não tem ideia como era antes, como era depois. Todo mundo que você pergunta fala, cara, o Bukele mudou, tipo assim, o nosso país. Passa aí, deixa eu ver se tem mais. Isso aí é lá dentro, né? Chama-se... Mudou o país. O que tá resultando nisso? Tá se tornando um país rico?
está sendo próspero, está figurando entre os países com maior economia do mundo. No que está resolvendo isso? Eu quero saber, porque eu não estou vendo isso nessa questão econômica. Se lá, esse país, aplicando isso, que ele diz que é a solução para o Brasil, né? Logo, se deduz que acabando com isso, o país vira outro. Aonde que El Salvador está entre os melhores países do mundo? Aonde que ele cresceu nesse sentido? E por que aplicar aqui vai acontecer isso? Então, assim, 46 mil reais, eu acho que ele pode se esforçar mais para tentar me convencer a querer aplicar isso. Porque se eu partir da questão de que é só porque eu sou de direita e ele também isso é despolitizar. Porque eu estou botando isso acima de uma Constituição. E aí não dá, entendeu? Não dá. Ou você é uma pessoa que segue regra, ou você não segue. Você não é obrigado a ser um deputado federal. Se você não concorda com isso, você não precisa ser um deputado. Mas se você entrar lá como deputado, e como uma pessoa que respeita uma regra, você deveria estar agindo com base nisso. E não de acordo com aquilo que você acha que é. Porque o que você acha que não está acima dessa regra. Entendeu? Então, isso é um discurso inconstitucional. E ele propaga esse discurso, e uma outra galera propaga esse discurso. Só que você precisa mudar a Constituição, entendeu? Para mudar a regra e você poder fazer isso. Porque a regra atual não tem amparo esse tipo de zelo. E talvez ele ache que isso seja cuidar. Mas a nossa Constituição não é isso que está escrito. Decote, Centro de Confinamento do Terrorismo. Esse é o gordinho que comanda tudo, man. Esse gordinho comanda tudo, Ô, Raio. Nicolas, você tá parecendo aquelas pessoas que falam que a Dinamarca é a sociedade perfeita. Não é a sociedade Tem perfeita. 4 milhões de habitantes na Dinamarca. Em El Salvador, deve ter mais faccionado no Brasil do que a Tá, por população que de não El fez no Rio de Salvador. Janeiro, então? Olha isso, né? Então veja bem. El Salvador tem entre 6,3 a 6,6 milhões de habitantes. A Dinamarca não tem isso tudo, mas tem 6 milhões. Então, você tem uma diferença aí, né, de 3 a 6%, que é um número considerável, né? Mas há de que se considerar comigo que não é numericamente uma coisa tão absurda, né? Apesar de considerar que, em termos de população, né, faz diferença sim, claro. Mas a Dinamarca, os países nórdicos, que são países de primeiro mundo, né, com uma economia estável, inclusive, lá tem... Se eu não me engano, acho que a Dinamarca que tem uma lei muito flexível para empreender e coisas do tipo. Eu acho que esse pessoal gosta. Mas como parece que esses países nórdicos têm um sistema prisional bem diferente, né, e por um ponto de vista talvez do Nicolas pareça uma coisa de direitos humanos, não é lá que eles vão. Mesmo que tenha essa questão flexível em termos de empreender. Eles querem ir para nesse sentido, eles querem ir para El Salvador. Então veja, perceba que eles estão falando que o El Salvador é melhor do que a Dinamarca.
sendo os países nórdicos, países ricos, onde as pessoas, segundo pesquisas, é o povo mais feliz é de lá. Eles não querem um exemplo de país que traga felicidade para as pessoas. Eles querem de referência um país que faça uma coisa pior. Porque eles não estão preocupados com a questão do perfil das pessoas que estão nos presídios. Ele já falou aqui. O cara, tu corta o dinheiro do bilionário, sei lá o que acontece com o bilionário, e isso daí é na zona periférica. Então, tudo isso é para o pessoal que está na zona periférica. Ele disse aqui. Então, ele não quer o tratamento humanitário dos países nórdicos. Ele quer a repressão do El Salvador, que continua um país muito irrelevante, né? Então, prendeu, reprimiu e continua sendo um país fraco, economicamente caído. Interessante, né? Porque se você olhar esses países nórdicos, os nossos presídios aqui que deveria ser igual deles. Porque o Estado, ele zela pela vida de todo cidadão brasileiro. Lá não está escrito assim, olha, Constituição, o Estado zela pela vida só dos cidadãos brasileiros que estão fora da zona periférica. Cidadãos brasileiros presos nessas regiões é repressão, estilo El Salvador. Não existe isso. Não tem isso. E não há nada que permita vocês fazer isso. A não ser que você mude a Constituição. A não ser que vocês façam alguma coisa para mudar isso. Porque a lei atual não permite. Então eu esperava que ele fosse seguir isso falando, olha, eu tenho que fazer isso. Porque a Constituição diz que eu tenho que fazer isso. Mas eu sou contra. Mas como eu resolvi ser um deputado federal, por essa Constituição, e eu gosto de atuar assim como deputado federal, mesmo por essa Constituição, eu sigo aqui, mas seguindo a regra. E aí, R$46 mil para você ouvir um político falando contra a Constituição, não dá. Porque a Constituição só vale pra gente, né? O que está acima da gente, eles também estão acima da Constituição. Entendeu? Então, assim, é R$46 mil. Para ouvir isso. Um discurso anticonstitucional. E tá tudo certo, né? Não tem nada de errado, né? O Rio de Janeiro, então, El Salvador, por que não fez no Rio de Janeiro? Meu irmão, esquece. Quando você quer, você faz, cara. Você não lembra lá quando teve a parada na Rocinha, que os caras estavam vendo os caras fugindo de caminhonete, um monte de bandido em cima? Meu irmão, me bota ali em cima ali, velho. Se fosse em El Salvador, tinha metido o GTA. Pô, meu irmão, fica 5 estrelinhas lá, verde, e mete bronca, entendeu? Então, sim, cara. Tá vendo? Então, tipo assim, é um lugar onde tem moradores. Não é um lugar assim que parece montanhoso e não tem nada. Tem um monte de pessoa que mora nessas regiões. Então, a sugestão dele é o que já acontece e não tá resolvendo. Que é você ir lá, né? Que a operação o tipo de operação que a polícia faz, segundo eu vejo nas reportagens, e segundo eles mesmos colocam em rede social, é de usar o escudo usar a casa do morador como escudo. Isso é zelar pela vida do cidadão brasileiro? Então você veja que o próprio agente do Estado, ele cria excepcionalidades dentro de uma lógica que não permite fazer isso. E ninguém acha isso errado. É por quê? Porque a gente não lê a Constituição, não é incentivado, não é nada disso. Então o cara chega aqui, ganhando R$46 mil, e fala o que quer. E se as pessoas forem conduzidas por esse discurso, por exemplo, e começar a ganhar uma popularidade muito grande, ele vai chegar lá e vai fazer isso. Mesmo que a Constituição não permita. Porque aqui é assim. Você pode ver o ex-presidente. A gente perdeu 700 mil.
700 mil pessoas. E o ex-presidente foi condenado, nem foi por causa disso. Foi porque ele peitou uma outra instituição. Então, o próprio Estado não tem o zelo pela população. Não tem. Entendeu? Por isso que as coisas estão do jeito que estão. Passa aí a próxima aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aí de interessante. Conversando com o Nicolas, você fica pensando, pô, o Brasil tem jeito, né? Não, mano, isso que você pensa. mas pode falar um negócio que tem jeito? É porque, tipo assim, o que, cara, tá faltando são virtudes. O que falta hoje, cara, no Brasil, não é gente com currículo, etc, tal, nada não. Até mesmo porque, você pode pegar a própria Bíblia. Davi foi rei, cara, super cedo. Josias foi rei com 8 anos. E a história dele é muito doida, porque ele decidiu, Mas olha só, essa questão da Bíblia não interessa. O Estado é laico. Eu nem acredito na Bíblia. Então ele está impondo a religião dele, né, mais uma vez. Um deputado federal despolitizando, né, colocando uma coisa religiosa onde não tem que ter. E que para mim não faz diferença nenhuma. Nem cristão sou. Então, veja, 46 mil reais. Você acha certo você pagar 46 mil reais para a pessoa priorizar a religião dela e não a sua? Para pensar nisso. Para pensar nisso. Imagina uma religião que você não gosta e tem exatamente um deputado com o alcance que ele tem falando que a dele está acima da tua. E você pagando 46 mil reais. Sendo que é uma coisa que não permite isso. Mas ele ignora. Então ele está se botando acima da Constituição. E tá tudo bem. Depois vão reclamar, é golpe, né? Coisa, né? seguir Davi e não os outros, que era o pai e o avô dele, que tinham sido uns merdas. Então, cara, você pega a própria monarquia. Os caras, tipo assim, muitos pegam um reinado com 12 anos, com 8 anos. E o que é interessante? E, meu irmão, eu olho isso aqui e falo assim, cara, não é possível. El Salvador, o país mais violento do mundo, conseguiu. O que custa? Mas vai ter que ter sacrifício. Olha isso. E continua um país pequeno. Não desenvolveu, não cresceu. A vida das pessoas lá, no meio, ninguém tá rico lá. Tá entre os 10 países maiores do mundo. Tá entre os 15. Porque eles falam que se botar aqui o Brasil vai virar o reino Jesus. Vai ser tudo lindo, maravilhoso. Olha isso, ouve isso, ó. Com certeza, numa guerra, meu irmão, o inocente morre, tem dor, tem choro, entendeu? Mas resolveu. O Brasil tá disposto a isso? Aí o negócio é o seguinte, Nicolas, você vai chegar lá e aí o sistema vai te engolir, vai querer te prender, vai querer te empinchimar, beleza, sabe o que eu vou fazer? Aqui, ó, tentei. Vocês não quiseram, agora o problema é seus. Ué, tentei, pô, vocês não quiseram. Adianta um paciente chegar no médico, o médico falar assim aqui, vou te curar, beleza? Ele fala, não quer ser curado, não. Porque eu gosto dos meus vermes aqui, eu gosto dos meus germes. Olha isso, então assim, né? Tem dor, tem sofrimento. É assim mesmo. Então a gente vai aplicar isso. Só que assim, eles falaram que a Dinamarca, país nórdico, não é exemplo. Só que lá não tem dor. Você tem sofrimento de quem pode ter sofrido a perda. Com certeza. Mas a justiça lá, a ideia lá é outra. Lá não é uma fábrica de você fazer pessoas que são ruins ficarem pior. Lá eles tentam reduzir o impacto psicológico em relação a quem está preso. Porque se essa pessoa sair, ela vai sair com o psicológico dela abalado. Porque o sistema prisional no nosso país é horrível. Ninguém sonha em ir lá, em ficar lá. Mas ninguém deixa de fazer coisa errada por causa disso.
E isso é para a população periférica. Entende? O rico, eu não sei, o bilionário. É a população periférica. Ele quer agir dessa forma, onde mora um monte de gente. Então, ele é esse tipo de pessoa que acha linda a operação do Rio de Janeiro. Uma coisa completamente inconstitucional. E põe em risco um monte de gente, inclusive o agente de segurança. Que coisa, né? Então, assim, não é zelar a vida só do marginal, não. É do policial, é do morador. Você tem que ser eficiente e ser inteligente para ser mais efetivo, para não ter essas perdas. Porque o Estado não permite isso. Entende? Não existe isso. Eu não tô doente, não. Então, se o próprio Brasil negar a cura, não sou eu que vou enfiar a goela abaixo. Então, o problema é seu, então. Vambora. Eu já fiz o que tinha que ser feito. Mas eu acho que sim, cara. Eu acho que tem muita gente que topa. Tem muita gente que topa. Quando vê o negócio dando certo, meu irmão, olha os nossos ministros, cara. Irmã da Marielle, nada contra a Marielle. Acho que ela sofreu, pô, um homicídio, uma injustiça gigantesca. Mas, pô, irmã da Marielle, qual o currículo dela? Irmã da Marielle. E ela é ministra dos Direitos Humanos. Pô, mas eu tava vendo aqui no Wikipédia, parece que ela é bacharel, ela é doutora, ela tem mestrado, ela tem nível superior. Parece que em jornalismo e por questões étnico-raciais ou algo parecido. Ela não é ministra. Uma ministra ignorante nesse sentido intelectual. Ela tem formação também. Então, assim, mais despolitização. Quando você desinforma, você está despolitizando. Você não quer o teu eleitor, o seu público, tenha a informação correta. Pelo menos a impressão que me dá é essa, entendeu? Não estou afirmando aqui, mas a impressão que me dá é essa. Gustavo, ele ali pegar o celular para ver a informação. Eu vi no Wikipédia. Não sei que o Wikipédia esteja errado. Se você tiver a informação correta, deixa aqui nos comentários. Direitos Humanos? Sei lá, que ela é ministra. Porque saiu o Silvio Almeida, né? O último ministro dos Direitos Humanos saiu por importunação sexual a ela. O ministro da Economia é o Haddad, o prefeito de São Paulo. Cara, a ministra da Mulher, ela não sabe definir o que é mulher. Eu perguntei isso pra ela. Ah, meu irmão, Tato Sagová tá embora. Vem, Pava Neto. Que dó, mãe. Caraca, eu falo, mano, que é só falar acabou. Caramba. Rapaziada, vocês não viram cara. nada. O Nicolas Puta mãe. acabou de bater a cabeça com muita força na câmera ali em cima. Então, assim, Deus castiga, né? Você vê que até ele mesmo disse, foi só falar, né? Gente, olha, se a gente continuar por essa via, eu não sei onde a gente vai parar, hein? Preocupante, hein? E vai ter eleição aí. Eu acho que vai ser bem despolitizante, né? Mas vamos ver, né? A esperança sempre é a última que morre. Vamos ficar de olho, hein, gente? Tem gente aí com discurso que não tá seguindo regra, hein? Não tá dentro das 4 linhas, não é isso que eles gostam de falar? Pois é. Vamos ficar de olho, hein? Então é isso. Tchau.